E aí pessoal, que é uma foca legal, tudo bem com vocês? Silver aqui, galera. E hoje, pessoal, temos uma estreia aqui no canal. Nosso querido amigo Yander recomendou um canal novo aí, o Nerd Report. E também esse vídeo aqui, né? A vilã mais cruel e o mais injustiçado de Pokémon, Lusamina e Guzma. Pokémon Saimon. Bom, já deixa eu me inscrever, já deixa eu dar like. E bora ver aqui o que eles têm a dizer sobre isso. Mas só tem arrombado neste negócio aqui. Ah, Lula, uma região tão bonita, tão tropical, tão bela, cheia de coisas maravilhosas, pokémons legais, um arquipélago de ilhas pra explorar, pokémon lendário, bem bonitinho que protege a ilha, alienígenas que vão tentar te matar, uma ONG de proteção ambiental fanática por alienígenas que também vão tentar te matar, e uma gangue de nóia que também quer te matar. Eu tô fudido. Como eu amo a Lula. Bem, pessoal, hoje eu venho fazer um vídeo que, bem, vocês já estão pedindo há muito tempo. Um vídeo focado na Lusamine e no Guzma, o Sol e a Lua de Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Moon. Tá, tem Necrozma também, mas Necrozma eu já fiz um vídeo sobre as Ultra Beasts. Vai lá ver se você quiser saber sobre Necrozma. Aqui a gente vai focar sobre esses dois personagens que são os principais antagonistas dessa geração e que quebrou basicamente todo o molde já estabelecido anteriormente por Pokémon, o que é muito bom. Mas o que eu mais gosto de Sun e Moon é isso, ele quebrou um monte de coisa que a franquia já tinha estabelecido e não parece que eu tô jogando o mesmo jogo pela 7ª vez, pelo menos não tanto. Uhul! Uhul! Para quem não conhece, a Fundação Aérea é uma ONG de proteção ambiental praticamente, uma fundação sem fins lucrativos que ajuda os Pokémon e os humanos da região de Alola. Não só de Alola, tá? Dá a entender na versão americana do jogo que existem outras fundações aéreas, mas não sei se dá pra contar muito porque é só na versão americana, porém existe a menção. Fundada há bastante tempo, mas não temos uma data especificamente, pelo pai de Lusamine, que depois passou o cargo de presidente para ela. Como eu falei, é como se fosse uma ONG de proteção ambiental, eles vão lá, tratam dos bichinhos, cuidam, e por isso eles tinham uma grande rivalidade com uma certa equipe vilã que existia naquela região. Mas já a gente vai falar sobre ela. O importante é você saber que a Fundação Aérea também mexia com muitos experimentos, mas não nada antiético até então. Só realmente experimentações para entender e compreender mais Pokémon, coisas que até mesmo tem em ONG, não necessariamente chegam a ser experimentos, mas você sabe, tratamentos alternativos e outras coisas do tipo. Eles são tipo a Fundação Speedwagon de Jojo, só que ao invés de investigar homens de pilar extremamente homossexuais, eles investigam alienígenas que vêm de Ultra Wormhole, que tem um portal levemente sugestivo. Impossível. Lusamine também tinha seu marido, Mo, que era um baita cientista que tinha um carinho muito grande pelos Pokémons e queria ajudar eles de todas as formas possíveis. E também seus dois filhos, Gladion e Lily, que ainda eram muito novos na época, então não lembram de tanta coisa. O Mo estudava uma Ultra Beast única, e caso você não saiba o que é uma Ultra Beast, resumidamente é um Pokémon de outro universo que carrega muito da Ultra Aura, que fica toda impermeada por Alola. Não dá pra ver ela diretamente, mas ela tá em todos os cantos. E é ela que inclusive acaba causando as anomalias que fazem abrir os portais extradimensionais só nessa região. Ele acabou batizando essa Ultra Beast de Cosmog. Tudo bem que a gente sabe atualmente que Cosmog não é uma Ultra Beast, mas na época eles não sabiam. Novamente, se vocês quiserem saber mais sobre as Ultra Beast, tem um vídeo no canal só focado nela. Depois eu dou uma olhada nesse era vídeo. bem de boa com ele, mas em algum momento alguém acabou fazendo alguma coisa com o Cosmog que acabou deixando estressado. Quando o Cosmog fica muito estressado, ele começa a liberar grandes quantidades de energia. Isso acabou trazendo uma reação tão grande que abriu um portal. Esse estresse todo pode inclusive matar o Pokémon, mas aqui não foi a vida dele que foi tirada não. Quem acabou sendo sugado por um desses Ultra Wormholes e até mesmo liberando uma Ultra Beast maluca que atacou todo mundo naquele dia, do Mo. Ninguém achou o corpo dele, pelo que parece foi levado para outro universo, então teoricamente tá morto. Mas vamos lembrar de uma certa regra: se não tem corpo, não tem morte. Já voltamos a falar sobre isso. Depois do ataque da Ultra Beast bizarra chamada de Nihilego, também conhecida como UB-01 Symbionte, a Lusamine começou a endoidar aos poucos. Ela se entregou completamente ao luto e depois completamente pro trabalho, começando a ser uma mãe mais ausente para os seus filhos. Quando você vai conversar com Gladion e Lily, por sinal, quando eles vão descrever a Lusamine no passado, ela era uma mãe normal, uma mãe muito carinhosa, que cuidava dos filhos, era muito atenciosa, muito feliz. Mas depois daquele dia ela nunca mais foi a mesma. Ficou focando estritamente no trabalho, principalmente uma forma de abrir um portal para outra realidade
especificamente o universo das Nihilego, o Ultra Deep Sea. Isso aqui é praticamente um evento canônico da Lusamine, porque tanto nas versões Ultra Sun e Moon e nas versões Sun e Moon, esse evento ocorre. Existe uma bifurcação de eventos que acabam alterando eles para os eventos do Necrozma ou os eventos da Lusamine cheio de tentáculo. Mas vou deixar para falar disso depois. Mas tem que saber que a perca do Mou é um evento canônico, vai acontecer de um jeito ou de outro. Enquanto isso, na ilha de Melemele, nós conhecemos o nosso queridíssimo Guzma, que todo mundo conhece pelo rap do Crona. O rap é muito bom, não nego não. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse rap do Guzma é que ele conta muito bem a história dele, sua trajetória e seu ponto de vista, o que é muito interessante por sinal. A música, além de boa, ela é muito bem feitinha no sentido de letra. Porque Guzma era simplesmente um cara que tentava alcançar o objetivo dele de ser mais forte. Em Alola, mesmo que não tenha liga nem nada do tipo, pelo menos não havia no passado, eles eram bem competitivos, mas de uma forma mais tradicional. Sabe aquele tipo de luta que faz parte de um povo? As batalhas Pokémon fazem parte da sua vida e também fazem parte de vários rituais, principalmente os Trials, que são basicamente o desafio das ilhas. Ele e seu amigo Kukui tentaram fazer os Trials, falharam. Mas aqui novamente tem outro evento canônico. Enquanto o Kukui, com essa derrota, essa decepção, vai tentar se reerguer, vai tentar conseguir alcançar o objetivo dele de novo, tentar mais e mais, coisa que acaba dando resultado. Hoje em dia ele, pelo menos na versão Sun e Moon, é o treinador mais forte, e também no anime. E não só isso, ele criou a primeira liga de Alola, ele se tornou professor, ele alcançou muitas coisas que ele queria. Se casou com uma professora pra lá de legal, ele se deu muito bem, esse é o professor mais maneiro da franquia. É verdade. Por outro lado, o Guzma não tinha um sentido muito legal da sua família. Tudo que eles faziam era exigir do Guzma o primeiro lugar. A gente não sabe tão bem a relação do Guzma com a mãe dele. Parece que ela só é arrependida dentro do jogo. Mas com o pai dele, além de arrependido, ele nos dá umas informações diferentes. Ele fala que tentou consertar o moleque antes dele começar a entrar nesse negócio de gangue, mas ele acabou dando o troco no velho. E caso você não tenha entendido, o pai do Guzma gostava muito de jogar golfe. E aí você vê os tacos de golfe todo quebrado, falando, bem, eu tentei consertar ele, mas ele deu troco. Dá a entender que ele agredia o filho várias vezes. Um dia o Guzma não aguentou mais e simplesmente deu uma surra no velho com os tacos de golfe até quebrar. Provavelmente foi isso que aconteceu, pelo menos é isso que o jogo dá a entender. Pela casa do Guzma também, na antiga casa dele, você encontra vários troféus de segundo e terceiro lugar. Ele nunca foi o top 1. Todo mundo exige, quando você vai ganhar uma liga, quando você... Caralho, tem esse bagulho da casa do Guzma? Isso deve ser do Ultra Sun e Ultra Moon, né? Porque o Sun e Moon que eu joguei não tinha isso não. Eu pelo menos não lembro de ter esse tipo de coisa. Pra conseguir alguma coisa, todo mundo coloca pressão em cima do Guzma, mas chegou no ponto que a própria família dele não dava devida atenção e o Guzma só surtou. Ele se tornou um anarquista completo que não liga para as tradições de Alola e nem mesmo as leis de Alola, cagou para tudo e fundou a Team School, um lugar para pessoas rejeitadas igual ele, que falharam nos desafios às ilhas e ainda por cima causam tudo que é tipo de caos. Eles roubam Pokémon, atacam outras pessoas, roubam elas, assim, no sentido monetário mesmo, e até mesmo dominaram uma cidade inteirinha pra ele, onde tá cheio dos seus roubos e até de Z-Crystals, porque o Guzma, por uma questão de ele não ter ganhado uma Z-Crystal, ele não conseguiu vencer o desafio da ilha, ele roubou todas do tipo inseto, porque o seu tipo principal é inseto, e ele não usa Z-Move, é só pra ninguém mais usar mesmo e foda-se. Foda-se. O Guzma é extremamente egoísta no início do jogo, ele é um personagem que aparentemente ele é mais arrombado, a Lusamine é mais de boa, pelo menos o que dá a entender no início do jogo. Mas carinha dela dedura um pouquinho que ela também não presta não. Bem, acho que agora que você já tem um contexto da origem da equipe School e também da Fundação Aérea, podemos chegar no próximo ponto. Vou começar pelo ponto de vista dos jogos Pokémon Sun e Moon, só pra deixar bem claro. Ultra Sun e Moon a gente vai falar já já. Mas aqui a gente acaba encontrando a Lily, ela é agora assistente do professor Kukui, agora que ela cresceu, e ela tá cuidando de um Pokémon muito especial, o Cosmog, que eu citei anteriormente. E parece que ela está fugindo da Fundação Aérea, então por vários momentos do jogo, toda vez que a gente tá relacionado com a Fundação Aérea, e até pela primeira aparição de uma Nihilego no jogo, a Lily nunca tá por perto, porque ela não quer ser identificada pela Fundação Aérea. Mas quem é responsável por todos os eventos do jogo é a Lusamine. Ela que mandou todos os membros da Aérea conversar com membros da Team School para ela conseguir falar mais diretamente com o Guzma. Eles já se conheciam no passado, numa época onde ela tinha o marido dela, era mais tranquila, onde o Guzma era um jovem treinador promissor,
e ela era uma das pessoas que sempre dizia pra ele que via muito potencial nele. Não era mentira, não era uma forma de manipular ele na época, ela de verdade acreditava na força do Guzma. E caso você não tenha notado, o Guzma faz referência aos Bug Catchers nos jogos de Pokémon. Tradução: os NPC mais fracos dos jogos que só usam Pokémon do tipo Inseto Bucha. O próprio Pokémon Ace dele na época era o Impod, que é um Pokémon muito ruim. Porém, com ele adulto a gente vê que as coisas mudou, ele tá muito mais forte. O seu Ace é a evolução do Impod, o Golizopod, que é um Pokémon bem mais forte e destrutivo, bem naquela vibe Magikarp e Gyarados. Como eles já tinham uma relação de respeito mútuo, o Guzma decidiu ajudar. Ele tava só simplesmente fazendo aquele caos que a gente vê em vários momentos do jogo, sequestrando Pokémon, tentando distrair o protagonista em mais de um lugar, para a Fundação Aérea poder fazer o que ela tava fazendo desde o início do jogo, procurar o Cosmog. O Cosmog tava fugindo junto com a Lilia esse tempo todo, e a equipe Skull só tá lá realmente para te atrapalhar. Nós vamos descobrindo mais sobre essa relação equipe Skull e Fundação Aérea graças ao Gladion, que é um dos personagens principais dessa história, que eu já falei anteriormente que era o irmão da Lilia, no caso, e ele leva um Pokémon bem misterioso, o Type Nu, um Pokémon teoricamente fabricado na Fundação Aérea. Mas assim, peraí, eles não preservavam o bicho? Por que eles estão fazendo experimentos com Pokémon? E calma aí, esse bagulho vai ficar bem mais profano já. Caralho! Bem, o plano dela acaba se realizando, ela consegue distrair o protagonista e sequestrar a Lily junto com o Cosmog, que ela estava tentando ir atrás desde o início do jogo. E aí temos o confronto na Fundação Aérea, enfrentamos uma porrada de NPC como todo jogo de Pokémon, e chegamos em um momento que a Lily tá tentando confrontar a Luzamine, e a Luzamine até fala: se quiser, vem me parar, pode vir. Só que a Lily treme de medo e ela não vai até a mãe. A mãe vai pro quarto secretinho dela, que a gente não sabe o que tem exatamente lá, e vai embora. A Lily e o Gladion têm um grande problema de autoestima, principalmente a Lily. O Gladion pelo menos conseguiu se libertar das cordas da mãe dele muito mais cedo, por assim dizer, mas a Lily até hoje tem problemas com isso. A Luzamine é aquele tipo de pessoa que sempre tá te colocando pra baixo e tentando colocar você sempre como dependente dela. E isso vale pra você, se você é da família dela ou não. Todas as vezes ela tenta colocar você contra você mesmo, fazendo você sentir mal por tudo isso. Ela faz isso com os próprios filhos, principalmente com a Lily, fazendo ela se sentir mal pelo fato dela estar ali. Não só isso, como ainda por cima ditando cada coisinha que a Lily vai fazer na vida dela. Cada coisinha, sem um mínimo de livre-arbítrio. Caso vocês não tenham notado, Lily tem um design que lembra muito a Nihilego, e isso não é à toa. Ela se veste desse jeito porque a mãe dela manda ela vestir desse jeito, pra, nutrir essa obsessão que ela tem pra essa guarda-viva bizarra. A Luzamine tá chegando num grau de loucura tão grande, numa espiral de desastre, que não tá dando pra passar muito pano não, mas calma que vai piorar, porque quando a gente entrar na salinha secreta dela, a gente só entra em um dos momentos mais cruéis da franquia Pokémon, onde você entra lá naquele quarto, onde tá cheio de experimentos, Pokémons congelados, Pokémons em tubos de ensaio, tudo que é tipo de experimento bizarro que você pode imaginar com Pokémon. Como eu falei, esse é um dos momentos mais explícitos em relação à violência contra os Pokémon nos jogos. Tem outros momentos como a Mamãe Marowak e vários outros que você procurar pela franquia, mas aqui é bem explícito. Você vê os bichos lá, estão tudo congelado, estão com uma carinha de medo. É uma situação bizarra. Além do mais, a gente entende a origem do Type Nu. Lembra o Pokémon que foi antes? Ele é um Pokémon lendário criado artificialmente pela Fundação Aérea para enfrentar e capturar Ultra Beasts e proteger a região. Intenções boas, né? Mas é descrito na sua criação que muitos Pokémon foram mortos para gerar o Type Nu. Vários mesmo, diversos experimentos foram feitos. E ainda estamos falando de uma ONG de proteção ambiental. Não faz muito sentido. Quer dizer, faz sentido na cabeça dessa lunática aqui, porque pra ela, preservação é isso. A gente tem que experimentar, destruir o atual pra gente poder preservar no futuro, sabe? Os fins justificam os meios pra alcançar o objetivo, coisa que vem de um pensamento claramente deturpado por parte dela. Type Nu não é o único, existem vários dele, e eles são conhecidos como Type Fu originalmente, um Pokémon que poderia copiar qualquer tipo existente, sem acesso a nenhuma mecânica do tipo, é natural, por assim dizer, natural entre aspas. Só que como eles não alcançaram o objetivo necessário, primeiro, eles simplesmente colocaram uma máscara para conter suas habilidades que não estavam funcionando apropriadamente. Essa máscara pesa muito, machuca o Pokémon, dói pra caramba
e não deixa ele respirar direito. Isso aqui é praticamente tortura com o bicho. E quanto mais eles se rebelaram, mais a Fundação Aérea fez tudo que é tipo de atrocidade, até chegar ao ponto de congelar eles. O Gladion só conseguiu salvar um até então, que é este Type Nu, que acaba evoluindo para Silvally. O treinamento do Gladion, ele consegue controlar seus poderes, quebrar essa maldita máscara e evoluir para Silvally. A evolução em si dele é controlar o sistema Arceus, um sistema projetado que a sua habilidade faz com que ele mude de tipo, igual o Pokémon Deus Arceus. Ele é uma tentativa de recriar Deus. Vocês querem que eu deixe um pouquinho mais profano, além dos experimentos extremamente grotescos da Fundação Aérea? No Terali, que não dá pra considerar isso canônico, mas dentro dos vazamentos, além de coisas muito suspeitas de Typhlosion, também teve umas coisas dizendo de como seria feito os discos de transformação do Silvally. Eles seriam feitos da própria plate de Arceus, no caso de pedaços dela, não da plate inteira. Então, o nível aqui de bagulho profano que a Luzamine fez é absurdo. E ainda fez essa criatura sofrer pra caramba na mão de toda essa fundação maldita. Repito, isso era pra ser uma ONG de proteção ambiental. E aqui já dá pra entender os aspectos, a real personalidade e tudo que esses personagens querem mostrar pra nós. Como foi, eles acabam quebrando o que a gente conhece dos vilões de Pokémon. Tirando a quinta geração, todas as anteriores tem o vilão principal e tem seus servos. Eles podem ter umas relações mais complexas aí no meio, mas a maioria é isso. Tirando a equipe Magma, a equipe Aqua, que são só burras mesmo. Luzamine é uma mulher que focou totalmente no trabalho, nunca superou de verdade o luto e tentou focar em terminar os estudos do seu marido sobre as Ultra Beasts, de uma forma insana. Uma forma dela preservar e não perder mais nada na sua vida. Mas a forma como ela faz isso é deixando seus filhos maus para que eles não façam nada. Ela não quer que eles tenham livre-arbítrio. A mesma coisa é prendendo os Pokémon em cubo de gelo e matando vários outros, porque teoricamente isso é necessário para criar um futuro melhor, onde todos vão estar protegidos. Não só isso, como ela quer experimentar também as Ultra Beasts. Ela acredita que através desses seres que destruíram seus ecossistemas, ela pode alcançar a real evolução, até mesmo da própria raça humana. Tudo que ela faz, teoricamente, é naquele princípio dos fins justificam os meios, mas não dá pra justificar de jeito nenhum. Enquanto o Guzma, que aparece ser o real vilão inicialmente, não é. Ele é meio que o segundo lugar até nessa questão de ser o vilão do jogo. E ele não se importa muito com isso. Guzma não se importa muito com nada. Mas ao mesmo tempo ele tem um grande respeito para os membros da equipe Skull, porque sempre respeitaram ele de verdade, como ele é. A pressão que a própria região de Alola colocou sobre ele, que seu pai colocou sobre ele, fez com que ele aprendesse através da força. A forma da Luzamine, do ponto de vista dele, não é errada. E como ela sempre demonstrou respeito também por ele, ele não se importou de ajudar ela, em nenhum momento. E a Luzamine não estava mentindo sobre a parte de achar ele interessante, vocês vão entender já já. Adicionar mais um crime pra Luzamine, ela simplesmente pega o Cosmog, que é um Pokémon lendário, e quase mata ele pra abrir um portal pra outra dimensão. Eu tô falando, gente, ela cometeu trocentos crimes diferentes em Alola. Assim, vamos fazer uma listinha aqui. Quem cometeu mais crime no Havaí? A Luzamine, o Guzma, o Necrozma ou o Ezar Miller? Sei lá, alguém faz as contas aí embaixo. Tomar no cu não quero. O que acaba não matando o Cosmog, mas que é uma reação que força ele a evoluir mais cedo pra Cosmoe, que é uma forma estática do bichinho. E aí ela vai pra dimensão das Nihilego junto com o Guzma. Sendo assim, o papel da Lily, do protagonista, é chegar até ela. Tanto que a gente vai todo pra aquele templo da evolução, pra terminar a evolução do Cosmoe, pra ele se tornar Solgaleo, Lunala, dependendo da versão do teu jogo. E assim a gente vai pro Ultra Espaço, pro Ultra Dipsia, pra enfrentar a Luzamine. E lá a gente consegue entender um pouquinho mais dos personagens, principalmente o ponto de vista do Guzma sobre tudo isso, que ele não vai intervir mais. Ele tá entendendo quanto a Luzamina tá doida. E eu não tô zoando, gente. Quando eu falo que ele entendeu, é que ele realmente nota que a Luzamine, quando ela elogiava ele, ela tá falando sério. Ela tá falando tão sério o fato de achar ele interessante, que quem ela queria que se fundisse com a Nihilego, que servisse como experimento dela desse simbionte, fosse o Guzma. Ela nunca mentiu o fato de ter interesse por ele, de achar ele forte, interessante. Tanto que ela ia usar ele também como experimento. Você tem noção da loucura dessa mulher? Ela literalmente objetifica todo mundo na vida dela. E quem acaba fazendo isso é a própria Luzamine.
É bem intenso essa parte do jogo. E aí temos a boss fight contra a Mother Beast Lusamine. A Lusamine nessa forma ultra bicho bizarra. Nihilegos são Pokémon meio neutro. Eles não têm personalidade exatamente. Eles vão tendo personalidade daquilo que eles grudam. E aprimorando e também aumentando os efeitos sobre a simbiose onde eles estão no momento. Então, para dar um grande resumo para vocês, o veneno da Nihilego não controla ninguém. Ela só aumenta o que já tem lá. E a pessoa pode ficar agressiva por motivos externos. No caso da Lusamine, aumentou ainda mais a obsessão dela. E você pode ligar isso a diversas analogias, a entorpecentes, bebidas alcoólicas, drogas, seja o que for. Ainda é uma forma da Lusamine esquecer o luto, ter o hiperfoco dela em outro canto. Além do design, até a própria cena ser bem grotesco para os padrões de Pokémon. Não necessariamente pesado, mas é bem estranho, dá uma sensação de estranheza. A gente não vê muito disso na franquia Pokémon. E eu até queria mais cenas como o da Lusamine, ou do Volo, ou do Giratina, cenas de impacto mesmo. As cores mais neutras da Nihilego, mais claras, ficando escuras, e ela virando essa coisa que tenta atacar tudo pelo caminho dela. Agora entendemos que o Guzma deu com o rabo entre as pernas. Ele também não ia querer me fundir com essa merda não. Não fode, filha! Derrotando ela, a gente vê o primeiro momento de lucidez da Lusamine no jogo todo. Ela vendo a sua filha se esforçando para parar ela. Inclusive, a Lily usa o Pokémon lendário para estourar a própria mãe. Acho isso muito foda. Mas é muito bom ver esse pequeno momento de lucidez da Lusamine. Ela dá valor para a filha dela. Ela fala como se, nossa, como a minha filha cresceu, como ela tá bonita, como ela tá forte. Como se aquela Lusamine de anos atrás, antes do Mou ser roubado por uma Ultra Beast, tivesse voltado. E não foi exatamente isso que rolou, é por causa mais do veneno que ela tá falando desse tipo de coisa. Mas isso mostra pra nós que ela tem um lado mais humano. Os vilões anteriores de Pokémon, geralmente eles são só do mal. E até aí, ok, é o propósito deles. Até a quinta geração que eu elogio muito, o Ghetts é só um grandiosíssimo arrombado. O N é o personagem mais interessante do jogo. Mas a Lusamine e o Guzma não. Lusamine é uma pessoa que tentou procurar a fuga do luto da pior forma possível e acabou se afundando mais e mais no seu próprio veneno e destruindo a vida das pessoas que ela amava e dos seres que ela prometeu proteger. Tudo que ela está fazendo no jogo, ela faz com a boa intenção de ajudar a preservar tudo no futuro, porque ela tem medo de perder as coisas. Mas, né, de boa intenção o inferno tá cheio, e a Lusamine é a prova disso. Enquanto o Guzma é alguém que quer mudar uma coisa zoada de Alola, essa competitividade exagerada. Não é algo nem exclusivo de Alola. Esse lance de competitividade extrema, de tudo ser uma competição, de colocar um contra os outros, principalmente jovens. Não é que competição em si é ruim, mas eu tô falando do lado mais tóxico, a ponto dos pais mesmo descontarem nos próprios filhos, como rolou com o Guzma. Vocês viram o que fizeram com ele? Ele replica o ciclo de ódio que o pai dele fez com ele. Ele me agrediu, eu vou agredir de volta, e quem sofrer na mão do Guzma pode acabar fazendo a mesma coisa no futuro, agredindo também. São dois vilões que sim são pessoas deturpadas, sim são pessoas que estão fazendo maldades, mas existe uma outra faceta que deixa eles muito interessantes, muito acima da média para padrão da franquia Pokémon, na minha opinião. E agora vamos para a versão Ultra Sun Moon, que tem umas coisinhas para acrescentar lá para vocês. Ah, é o jogo que eu não joguei, o Ultra Sun Moon eu não joguei. Antes da gente continuar, por favor, eu vou te pedir para deixar o like, se inscrever e hype o vídeo. Mas assim, hype já fizemos isso. Me ajuda na moralzinha, que eu quero que esse vídeo ganhe um grande acesso. Aqui esse não tem mês hype pra cara, do foi mal, Pokémon Day, desculpa. e eu espero de verdade que vocês me ajudem, porque eu quero fazer a cobertura dos jogos ZA também quando eles lançarem. Então, me dá uma forcinha aí, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo, vocês pediram bastante. Mas agora voltando pro vídeo, caso você não saiba, os jogos Pokémon Sun Moon e Ultra Sun e Ultra Moon são duas timelines diferentes. Acontecem os eventos canônicos que eu falei anteriormente de um jeito ou de outro, mas outras coisas acabam mudando, como por exemplo a intervenção da Ultra Recon Squad, uma equipe que não é vilã. Eles estão tentando avisar o pessoal do nosso universo que, ó,
tem um bicho aqui que suga a luz de todo mundo e tenta matar geral. E ele basicamente ferrou nosso universo, a gente tá condenado praticamente. Estamos tentando impedir ele de fazer coisa pior com o universo de outras pessoas. E adivinha quem acaba escutando isso? Luzamine. O hiperfoco dela agora vai pro Necrozma. Mas como eu falei, Luzamine fazer merda é um evento canônico. Ela fez tudo que eu falei anteriormente. Tudo. Mas agora ela tá um pouco mais sã. Porque é que ela tá realmente se devotando a enfrentar o Necrozma. Ela até mesmo dá uma desculpa do porquê ela tá fazendo essas coisas ruins. Vou abrir a Ultra Fenda espacial e enfrentar os Pokémon que desejam roubar nossa luz. Vou capturar até mesmo o pobre Necrozma. O Guzma segue mais ou menos o padrão do primeiro jogo. A diferença é que ele segue mais a Luzamine pra ajudar ela. Porque ele vê, putz, essa mulher não vai aguentar o Necrozma sozinho. Então ele vai tentar ajudar ela, diferente do primeiro jogo, que ele tava seguindo só porque ela tinha mandado mesmo. E de qualquer jeito os dois acabam apanhando e vem o Necrozma. Como foi, eu já tenho um vídeo só falando do Necrozma. Eu só queria dar um ponto que Luzamine e Guzma tem um padrão de cores muito semelhante ao do Necrozma. Em cores no geral mesmo. O amarelo com preto é representado muitas vezes no design da Luzamine. O fato dela ter um cristal negro com detalhezinhos verdes é semelhante ao Necrozma. E o próprio Guzma com a paleta de cor dele indo pro preto, como se estivesse completamente sem luz. Necrozma foi feito para proteger o multiverso. Ele é o criador e o senhor da luz. Ele é a luz de Arceus do mundo, basicamente manifestado em um ser físico. E ele perdeu tudo isso por causa de um acidente que rolou muito tempo no passado, que acabou ferindo gravemente e matou ele praticamente. E depois ele voltou. Só que como essa coisa que não se importa de destruir qualquer universo e sugar toda a luz que existe em todos os astros daquele mundo, só pra poder voltar pra forma original dele. Ele é a mesma coisa que esses dois. Ele era algo bom, ele era algo que foi feito pra ajudar as pessoas, mas na própria loucura mesmo, e na própria insatisfação e no instinto mesmo, ele passou por cima de cada um dos outros seres que também foram feitos para proteger, para simplesmente alcançar seu poder original, sendo que ele tá indo contra o que ele foi feito para fazer. E é por causa disso que acaba gerando uma outra dualidade entre Luzamine e Guzma, onde eles estão mais neutros nessa timeline. Tanto que no pós-game, o Guzma te ajuda muito a enfrentar a equipe Rainbow Rocket. E a equipe Skull, como a gente conhecia, morre. Agora tem um Xão lá atrás. Eles ainda não respeitam a Lola da forma que você pensaria. Eles não querem que foda. competitividade tóxica. Eles não querem sofrer mais represália. Eles mantêm tudo isso. Mas eles não cometem aqueles crimes, aquelas atrocidades que eles faziam antes. E agora tentam ajudar da forma deles. Através da força, mas pra proteção. E não pra machucar quem não merece nada disso. Porra, muito maneiro, cara, essa evolução. Ah, agora eu tô interessado em jogar o Ultra Sun e Ultramon. Talvez quando eu melhorar meu PC, que isso só vai ser ano que vem, provavelmente, aí eu jogo Ultra Sun, Ultramon e vejo a diferença. Mas, pô, isso é muito legal, porque eu gosto muito do Guzma. O Guzma eu acho realmente bem legal a trajetória dele no Sun Moon. Isso. Novamente, é o Guzma que ajuda a gente a enfrentar a equipe Rainbow Rocket, que tem todos os vilões anteriores à franquia. E até a Luzamine ajuda. Luzamine tem até um momento com seu marido Mo. Sim, ele está vivo e não foi jogar no Vasco, mas ele está sem memórias. E aqui, novamente, eu acho que mostra mais um traço da humanidade da Luzamine. Ela conversando com o marido dela, sem ele saber que ela é sua esposa. Eles têm opiniões muito parecidas, mas ela não conta pra ele quem ela é. Nem tenta ir atrás, porque ela pensa, ele parece estar mais feliz agora. Parece ter vergonha até mesmo de mostrar o que ela se tornou, o que ela fez. E de tirar aquele sorriso da cara do Mo. Eu ainda acho egoísmo por parte dela, porque eu acho que a Lily tinha que ter noção que o pai dela tá vivo. Ela e o Gladion mereciam ter contato com o pai, mesmo que ela não quisesse. Ele tem o direito de saber que tem filhos, mas dá pra entender o lado dela. Tanto o Guzma quanto o Luzamine são bem humanos. E não um genérico de eles têm passado triste, tadinho deles. Não, eles fazem coisa ruim mesmo, eles são bem zoados. E o jogo depois até tenta penalizar eles, principalmente na versão Sun e Moon, porque lá eles estão muito mais loucos. E o que a gente acaba aprendendo sobre tudo isso, tenham noção dos seus sentimentos. Coisas ruins podem acontecer na nossa vida e vão acontecer, infelizmente. A vida é assim. Mas eu mostrei aqui vários casos onde esses dois personagens aqui não conseguiram expressar bem o que eles sentiam. Negar o luto, ou até mesmo descontar suas frustrações em pessoas que não tem nada a ver, não é a forma de solucionar seus problemas. E os personagens só vão entender isso depois
depois de perderem muita coisa pelo caminho. O tanto de Pokémon e pessoa que sofreu nessa caminhada nunca vai poder ser desfeito. Essa é a grande realidade dos jogos Pokémon Sun e Moon. E por isso mesmo que torna essa história mais sombria, porque no final das contas, de todos os vilões da franquia até então, naquela época, os Amine e Guzma são até de certa forma os mais pé no chão. E isso que torna eles mais assustadores, principalmente no caso da Lusamine, porque nem o Guzma consegue ser tão cruel quanto ela foi com a própria família e com os Pokémon em volta dela. Não, o Guzma pode, tipo, pra caralho, ela estava passando por problemas, eu entendo de verdade, mas não dá pra justificar nada do que ela fez. A crueldade dela em si não pode ser perdoada. Muito bom. Muito bom vídeo, o Nerd Reporter. Simplesmente incrível. Incrível, não, muito bom. E cara, pô, gostei de saber dessa evolução do Guzman, cara. É porque, tipo assim, eu já gostava dele no Pokémon Sun e Moon. Eu já achava o design dele legal, achava o personagem bem legal e tal. Apesar dele ser o nosso antagonista, né? Mas achava ele maneiro. Agora saber que, pô, ele te ajuda e ele vira uma facção, entre aspas, do bem. Pô, maneiro pra caraca. Digno pra caraca do personagem, tá? Muito foda. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários e já volto. Cara, tem uns comentários aqui muito grandes. Bastante pessoas falando bastante coisas. E que sinceramente eu fiquei com preguiça de ler. Mas, cara, é isso aí. Vídeo original, como sempre, na descrição. Por favor, deem like no vídeo original. Depois vocês voltam aqui, me dão um like, se inscrevam no canal. Agradeço de verdade todo o carinho de vocês. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem e até o próximo vídeo. Falou!